Bom dia, igreja. Tudo bem com vocês? Graça e a paz do Senhor Jesus possa habitar no coração de todos nós. Amém? 9 horas da manhã. Se tem uma coisa que o pastor Baltazar nos incentiva é o horário, não é? E nós devemos cumprir o horário em respeito a todos os que estão aqui, não é? E em respeito também à programação que a igreja propõe para nós, de iniciarmos às 9 horas da manhã. Muito bom ver cada um de vocês aqui. Eu gostaria que todos pudessem ficar de pé. Nós vamos iniciar essa manhã pedindo as bênçãos de Deus. Eu quero chamar aqui na frente o Léo. Por favor, Léo. Ele vai fazer uma oração para a gente e vai pedir a Deus para que Ele possa nos inspirar essa manhã nos estudos da Palavra de Deus, no culto de adoração. Bom dia, irmãos. Irmãos, vamos orar. Amado Deus, Santo Pai, é um privilégio, Pai, poder estar aqui reunidos para ouvir a Sua Santa Palavra. Senhor, muito obrigado pela saúde que o Senhor tem nos dado, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido, mesmo nós não sendo merecedores, o Senhor tem nos abençoado. Muito obrigado, Senhor, porque por cada um que se dispôs a vir para ouvir a Sua Palavra, para poder aprender e praticar, porque a Sua Palavra faz diferença em nossas vidas, Senhor. Que ela possa cada dia mais fazer diferença nas nossas atitudes. Abençoa o João, Pai, que está passando o estudo, que o Senhor possa estar com ele, que o seu Santo Espírito possa falar através dele, que ele seja um instrumento em suas mãos, Pai. Amado Deus, obrigado também por poder participar do culto logo após o estudo. Nós possamos estar com os nossos olhos fitos no Senhor Jesus, nós possamos dar toda a honra e toda a glória para Ele, e que o Senhor esteja conosco nesse culto, receba de bom grado, Pai, nossos louvores, nossas ofertas, que nós possamos participar da ceia, Pai, e trazer à memória o sacrifício perfeito de Cristo. Santo Pai, aqueles que ainda não tiveram oportunidade de aderir à Sua palavra, que o Senhor possa estender as Suas mãos sobre a vida deles. Senhor, esteja conosco. Em nome do Seu Filho Jesus eu te oro. Amém. Pode se sentar. Nós temos aí um lembrete, não é, que é importantíssimo para a igreja, para a vida da família, dos casais. No dia 30/4, às 19 horas, aqui no prédio, vamos continuar esse estudo que os irmãos têm nos passado sobre o amor é o que ela mais deseja e o respeito é o que ele mais precisa. Então, todos os casais estão convidados aí para no dia 30/4, né, a gente poder estar aqui junto novamente para continuarmos o estudo desse livro. Pode passar? Ah, tá. Obrigado. Eu achei que estava diferente as telas. Obrigado. Continuando nosso estudo sobre a esperança, eu vou passar algumas telas aqui rapidinho, que a gente já viu na semana passada, né? Tem aí o nosso texto, que é um texto, que eu acho que é um texto muito importante, falando sobre a esperança, que é Hebreus 11, versículo 1. Ora, a esperança é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Nós falamos na semana passada, começando a falar, né? Vamos continuar tratando desse assunto. O que é a esperança na Bíblia? Esperança é ter convicção da realidade de algo que se espera. A palavra no grego é elpis, né, que significa esperar, aguardar ou expectativa. E a gente falou também que fé e esperança, como a gente leu aí em Hebreus capítulo 11, versículo 1, né, fé e esperança são virtudes que caminham lado a lado. Quem tem fé tem esperança. Quem tem esperança necessariamente precisa ter
fé também. Né? Falamos aí da variedade de esperanças que existem, não é? Falamos que o objeto da esperança está relacionado aos seus próprios desejos, Provérbios 13, versículo 12. A maioria dos pensadores seculares, a gente parou aqui nessa parte, não consideram a esperança como uma virtude, mas meramente como uma ilusão temporária e transitória. E nós falamos que a esperança é sim uma virtude, não é? Está na palavra de Deus, é uma virtude. O apóstolo Paulo confirma essa visão da esperança pelos seculares, não é? Efésios capítulo 2, versículo 11 e 12, Paulo falando lá aos irmãos de Éfeso, ele fala assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamado incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, a esperança para esse pessoal era transitória, era passageira. Nós falamos também de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, não é? Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Falamos também daquela situação de Abraão, né, esperando contra a esperança, né? Abraão creu para vir a ser pai de muitas nações. Na maioria dos textos bíblicos em que ocorre essa confiança, a esperança, ela é direcionada a Deus de uma forma sobrenatural, indicando uma convicção em sua bênção e provisão, tanto na vida presente como na vida por vir. Existem muitas passagens bíblicas que trazem esse conceito. Nós vimos já algumas delas. Esdras, capítulo 10, versículo 2. Então, Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras. Mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Então, quando a palavra de Deus fala sobre esperança, não é? Ela está falando sobre essa confiança que é direcionada de uma forma sobrenatural a Deus. Então, o Secanias, ele está falando sobre uma situação que estava ocorrendo no povo de Israel, que os filhos de Israel, eles estavam casando com filhas de outras nações, e era uma ordem que os filhos de Israel não casassem, né, não contraíssem matrimônio com filhas, né, de outras nações, né, e eles estavam casando, né, mas aí ele fala que no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Quer dizer, ele busca, não é, pegar na mão de Deus como essa confiança, né, de uma forma sobrenatural, indicando convicção e a bênção que Deus pode continuar dando, né, através dessa esperança que eles têm, né, para o povo de Israel. Salmos 33, versículo 18 e 20, a palavra de Deus diz assim: eis que os olhos do Senhor não estão sobre os que o temem, sobre os que esperam. Vamos de novo. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, que têm temor ao Senhor, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Então, de uma forma sobrenatural,
o autor de Salmos, capítulo 33, versículos 18 até o 20, ele fala que ele espera, né, na misericórdia do Senhor. Salmo 71, versículo 4 até o 11, esse salmo, se você ler lá, abram aí sua Bíblia para Salmo 71, e você vai ver lá no título desse salmo, Súplicas de um Ancião. Esse título, vocês sabem, irmãos, não estou falando nada de novidade para você, esses títulos que existem, né, em determinadas passagens, foi algo acrescentado por homens, né? Eles colocaram lá, então, o título que está aqui na minha versão pode ser que seja diferente aí da sua versão, provavelmente até as versões podem ter textos com quantidade de versículos diferentes, né, de uma versão para outra, mas a minha versão fala súplicas de um ancião. E olha o que esse ancião fala no versículo 4 e versículo 5, palavra de Deus. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel, pois Tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Então, esse Salmo 71, ele foi escrito por um ancião. Dessa forma, a gente tem condição de entender, né, o que esse autor está falando, né, e a palavra de Deus não fala aqui quem é o autor desses salmos, mas fala que é um ancião, né? E ele está falando que livra-me, Deus, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel, pois Tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Então, desde moço, esse autor, ele confia em Deus de uma forma sobrenatural. Ele se apega na mão de Deus, não é? Desde a sua mocidade, não é? E é isso que nós temos que fazer. Desde novinho, desde mocinho, a gente precisa esperar em Deus, a gente precisa confiar em Deus, a gente precisa acreditar em Deus, né? Ter confiança em Deus, esperar nele, ter expectativa em Deus, desde a nossa mocidade. Não adianta, irmãos, nós pensarmos, algumas pessoas que eu já conversei, infelizmente, a gente fala, olha, você precisa de Deus, você precisa se render a Deus, você precisa entregar a sua vida a Deus. E ele fala assim, mas eu preciso corrigir algumas coisas na minha vida para que eu possa ter um relacionamento com Deus. Errado. Nós não temos que corrigir absolutamente nada, porque nós não somos capazes de corrigir absolutamente nada na nossa vida. Se nós não tivermos esperança em Deus, se nós não entregarmos a nossa vida a Deus, independente da nossa idade, sermos novos, sermos velhos, nós temos que entregar a nossa vida totalmente a Deus. Temos que ter confiança e esperança totalmente em Deus. Não adianta nós tentarmos ajeitar algumas coisas na nossa vida e depois procurarmos ser cristãos. Errado. É do jeito que nós estamos, naquele mais profundo dos pecados, naquele jeito mais sujo, mais porco que possa existir na vida humana em relação aos pecados, é assim que nós devemos procurar a Deus, porque Ele vai nos livrar. A palavra de Deus diz que Jesus veio para os que estavam, estavam doentes. Ele não veio para os que estavam sãos. Então, nós não temos que estarmos sãos para irmos diante de Deus, a gente procurar a Deus, mas Cristo, Jesus, Ele veio, a missão dele foi justamente essa. Ele vir aqui na terra porque Ele queria arrebanhar, né, como nós falamos da outra vez,
oportunidade que a gente teve aqui, que nós somos, os discípulos são comparados a ovelhas, não é? Esse rebanho de ovelhas, Cristo veio aqui, mas independente da forma que nós estamos, nós temos que procurar a Deus. E nós temos que aprender, como esse autor de Salmo 71, versículos 4 e 5, a ter esperança no Senhor, né, desde a nossa mocidade. Então, eu quero incentivar a igreja, né, a termos mais jovens, a conquistarmos a nossa juventude, ser uma juventude ativa, né, a gente ter mais jovens procurando as obras da igreja, fazer as obras da igreja, né? Ontem, por exemplo, a gente teve aqui no templo, nesse prédio, a reunião das princesas do reino, né? Um encontro das meninas, né? Até determinada idade. Elas chegaram aqui, tiveram uma reunião, e logo depois dessa reunião, ainda teve a reunião dos jovens. Que joia, igreja! É assim que a gente tem que incentivar os jovens a se afastarem do mundo, a esquecer as coisas que tem lá no mundo, porque as coisas que estão no mundo, elas são muito atraentes aos nossos jovens. O que Satanás hoje mais quer, né? A gente sabe que Satanás, ele tenta nos atrair, nos separar de Deus. O pecado é a separação entre Deus e o homem, e o que mais Satanás precisa, o que ele quer hoje em dia, é roubar o nosso tempo. É roubar o tempo da nossa juventude. E ele mostra isso através de muitas coisas. Eu ainda não fiz um estudo tão aprofundado, mas outro dia eu vi um trechinho de um vídeo. Eu gosto também de redes sociais, eu tenho redes sociais. Inclusive, na semana que nós tivemos a reunião aqui dos homens, eu perguntei a alguns homens, né, quem tem redes sociais. Teve muitos homens que levantaram as mãos. Mas eu estava vendo um trechinho de um vídeo de uma pessoa falando, um estudioso da Bíblia, falando sobre a questão da internet. O W, eu não sei se vocês sabem, mas na língua hebraica, não existe diferença assim entre letra e número. Então, a letra, ela também significa um número. E o W, na língua hebraica, é justamente o número 6. Então, quando a gente coloca lá na internet, como que a gente entra em algum site? Nós vamos entrar no site das Casas Bahia, por exemplo. Vamos comprar alguma coisa lá na Casas Bahia. A Casas Bahia a gente entra como? Oi? Ninguém entra no site da Casas Bahia? Ou já entra na Google lá e coloca lá Casas Bahia? Se você vai entrar no site da Casa Bahia, se você não tem o nome, né, você coloca lá www.casasbahia.com.br. Prestaram atenção? www.666. Arrepiou aí? Está vendo? Às vezes a gente não presta atenção em algumas coisas. É melhor a gente fazer um estudo mais aprofundado, mas eu achei extremamente interessante esse estudioso da Bíblia falando sobre isso. Satanás, através da internet, ele está querendo roubar o tempo da nossa mocidade. E o nosso tempo também, por que não? Às vezes a gente perde tanto tempo com tantas coisas, olhando coisas lá na internet, que a gente poderia estar fazendo coisas mais interessantes, não é? Mas então esse ancião, ele fala: livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel, pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha
mocidade. Então, não espera ficar velho para você render a sua vida a Deus, que você tenha confiança, esperança, expectativa, aguardar em Deus. Não espere, é agora, é esse momento. O dia é hoje, o momento é agora. Jó capítulo 11, versículo 18, até o versículo 20, esse é um amigo de Jó, na verdade não é Jó falando, e ele está falando que Jó, ele contraiu todo aquele problema, aquela doença, aquelas chagas, né, na sua vida, foi por causa da iniquidade, e ele está falando isso aí a partir do versículo 18. Sentir-se-á seguro, porque haverá esperança, olharás em derredor e dormirás tranquilo, deitar-te-ás e ninguém te espantará, e muitos procurarão obter o teu favor. Mas os olhos dos perversos desfalecerão o seu refúgio, perecerá a sua esperança, perecerá. O seu refúgio perecerá, a sua esperança será o render do Espírito. Então, no comecinho lá do texto, ele fala que haverá esperança, olharás em derredor e dormirás tranquilo. Ele remete uma passagem lá em Provérbios, se você quiser ler comigo aqui, Provérbios capítulo 3, versículo 24, Provérbios 3, 24. O autor de Provérbios, ele fala assim: quando te deitares, não temerás, deitar-te-ás e o teu sono será suave. Por quê? Porque essa pessoa tem esperança, porque ela tem confiança, porque ela tem expectativa, e ela remete a sua esperança em algo sobrenatural. Ela se agarra nas mãos de Deus. Zacarias capítulo 9, versículo 12, a palavra de Deus diz assim: voltai à fortaleza, ó presos de esperança, também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Zacarias falando lá ao povo de Deus. Salmos capítulo 30, versículo 5 ainda, continua, esse tipo de aplicação pode ser visto nas palavras do salmista aqui em Salmos capítulo 30, versículo 5. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. E também no versículo 7 desse mesmo capítulo 30, ele aconselha: espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. Então, se nós queremos esperar em algo, se nós queremos colocar a nossa esperança em alguma coisa, nós não podemos colocar a nossa esperança no que a gente tem, no que a gente possui. Algumas pessoas falam assim: hoje eu sou um funcionário público, então eu tenho tranquilidade, porque no final do mês eu vou ter um salário. Ou é pouco, ou é muito, mas eu sou funcionário público, eu vou ter. Mas será que a sua esperança está no seu emprego? Será que a sua esperança está naquilo que você possui? Porque algumas pessoas falam assim, quando a gente conhece alguém, você, quem é você? Eu sou o João. Onde você mora? Mas isso importa? O João. Onde você mora? Eu moro, Silvana gosta de falar assim, na região da Pampulha. É chique, né? Mas a gente mora no bairro Serrano. Está um pouquinho distante, né, da região da Pampulha. Mas ela fala assim: senão a gente mora na região da Pampulha. A gente costuma brincar que do lado de cá, né, eu moro do outro lado do Super Nosso. Do lado de cá é o México, do outro lado é os Estados Unidos, né? Que é o Castelo.
do outro lado é o castelo. A gente vê os Estados Unidos lá, mas tem uma barreira ali, né, que separa. Mas a pessoa pergunta, onde é que você mora? Para que você quer saber onde é que eu moro? Você trabalha em quê? Se eu vir para o cara e falar assim, eu sou lixeiro, o cara já... lixeiro. Já deve ficar cheio de o cheiro, né, do churume, do lixo, já está infestado na sua roupa, na sua vida, no seu corpo. Mas a gente não pode, irmãos, colocar a nossa esperança no que a gente possui. Não é o que eu tenho, mas o que eu sou. E você é um discípulo de Jesus. Isso que é o importante. E você, como discípulo de Jesus, tem que ter a sua esperança firmada em Deus. A sua esperança, nós vamos ver um pouquinho mais à frente aqui, e nós já vimos isso lá nas primeiras lições, que a nossa esperança é Deus. E a nossa esperança também é Cristo. A palavra de Deus diz assim também, Jesus Cristo é a nossa esperança. A esperança do Novo Testamento, a esperança do Evangelho, das boas novas. As boas notícias que a gente fala com as pessoas tem que ter a esperança que Cristo nos traz, que Ele nos dá. Porque se nós não temos esperança em Cristo, nós somos uns bastardos. Porque nós estamos aqui inglórios, né? Bastardos inglórios. Mas é isso. Nós estamos aqui à toa. Nós temos que ter um motivo de nós estarmos aqui. Ou será que nós já acostumamos tanto a vir para o prédio da Igreja de Cristo no Alívio de Melo, todo domingo de manhã, né, com exceção da pandemia, que nós ficamos 2 anos, né, naquela, fica em casa, vem aqui, poucas pessoas, e tal, grupinho de pessoas somente, e a gente acaba desacostumando um pouco, mas você acha que você tem só o costume de vir para cá, por que você vem aqui? O Léo, quando ele orou, ele falou, preparar a gente para o estudo e para o culto de adoração a Deus. Nós temos que estarmos preparados, irmãos. Quando a gente vem para cá, a gente já tem que estar preparado para a gente cultuar a Deus. Não é simplesmente na hora que um dos irmãos chega aqui e a campainha toca lá atrás, né, que está aquele alvoroço de pessoas, e alguém esperando aqui você se sentar e calar sua boquinha para a gente começar o culto. Não é só esse momento, a gente tem que preparar a nossa alma, o nosso espírito, a nossa vida, a nossa mente, a nossa força, não é? O que diz aquele cântico? E amarás, pois, o Senhor de teu coração, e amarás, pois, o Senhor de toda a tua alma, e amarás, pois, o Senhor de teu entendimento, e amarás, pois, o Senhor de toda a tua força. Toda a tua força é todo o seu ser, toda a sua vida. Você coloca tudo ali para adorar a Deus, para amar a Deus, né? Então nós temos que nos preparar. Nós não podemos vir para cá simplesmente falando assim, nós vamos escutar o Joãozinho falando 45 minutos, lá depois que passar esses 45 minutos, aí nós vamos adorar a Deus. Não é assim. Aqui já é uma adoração. O estudo da palavra de Deus já é uma adoração. Quando nós temos o privilégio, né? O Léo falou isso na oração dele, é um privilégio para nós abrirmos a palavra de Deus e falarmos sobre a palavra de Deus. Então, o autor de Salmos, capítulo 30, versículo 7, também, ele nos aconselha, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia nele, a misericórdia, nele copiosa redenção. Ô, Mateus, dá um toquinho aí para mim, por favor. Obrigado. Legal. A esperança do cristão. Salmo 146, versículo 5. A Bíblia diz que é muito feliz aquele cuja esperança está no Senhor. Bem-aventurado, né? A gente
tá escolado, não é? A gente sabe muito bem isso, que bem-aventurado é muito mais do que feliz, não é? Então, você, quando tem esperança, quando você vem para o templo, para o prédio da igreja no Alípio de Melo, você tem que estar bem-aventurado, ou seja, muito mais do que feliz. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó, por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Então, muito mais que feliz aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, né? Cuja sua esperança está no Senhor, seu Deus. O profeta Jeremias concorda com o salmista e diz que a pessoa que deposita sua confiança no Senhor é como uma árvore plantada junto às águas. Essa pessoa não ficará ansiosa diante das circunstâncias da vida. Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 8. A palavra de Deus diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Então, Jeremias compara o homem que tem confiança e esperança no Senhor, né, a uma árvore plantada junto às águas. Eu não sei se você tem essa observação, se você tem essa condição de observar plantas, não é? E se você observa, por exemplo, nos riachos, nos rios, as plantas, quando elas estão, né, na beiradinha dos rios, dos riachos, elas crescem mais, né, verdinhas, mais frondosas. Por quê? Porque as suas raízes, elas vão buscar justamente a água. E por que existe tanta erosão nos rios, né, do nosso país e em todos os lugares do mundo? Por que existe? É porque não existem árvores, né? O homem ele está tirando as árvores, né, na beirada dos rios, e isso proporciona também erosão, porque as águas, quando elas, né, enchem, quando os rios enchem, e agora esse ano, por exemplo, graças a Deus, eu acho que vocês já sentiram isso também, que choveu a beça, né? Graças a Deus. Deus mandou chuva a beça esse ano, e você já sentiu na sua conta de luz, por exemplo, não é? Que bacana, hein? A gente tem falado, a gente tem que ter esperança, né? Nós estamos falando sobre esperança. A esperança é a última que morre. Oh, graças a Deus! Já aprenderam isso? A esperança do cristão nunca morre, porque a esperança é Deus, não é? Então a esperança não é a última que morre, a esperança do cristão nunca morre. E nós sempre esperamos em Deus. E a nossa conta de luz já está na bandeira verde. Por quê? Porque choveu muito. Mas em contrapartida, você vê alguns rios que eles estão assoreando, né? Eles estão acabando com aquela, com o leito, né, do rio, e está acabando, está levando aquela areia, terra toda para dentro do rio. E muitas vezes o rio acaba morrendo, ou então tendo muita dificuldade para continuar a sua perenidade. Por quê? Por causa disso, porque o homem vai lá e corta a árvore perto do rio. E a palavra de Deus está falando aqui que justamente nós temos que ter esperança como árvores plantadas junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. A planta, ela procura um lugar onde tem água. Ela procura. As raízes da planta, ela vai buscar água, porque ela precisa de água. Ela precisa de continuar
o seu ciclo de vida. Então, é isso que a palavra de Deus diz. Nós não podemos acabar com as plantas perto dos ribeiros, dos rios, né? Por quê? Porque isso vai acabar. Uma hora para outra vai acabar com os rios. Acabando com os rios, acabam com uma fonte de vida, que é a água, não é? Não sei se vocês se lembram, na época que ocorreu o problema lá em Brumadinho, a Copasa, ela estava fazendo uma obra no Rio Paraopeba, para trazer mais água aqui para a região metropolitana de Belo Horizonte. E aí ela teve que interromper essa obra, porque justamente aquele mundaréu de lama passou já naquele trecho de rio que a Copasa estava fazendo essa obra. Então a obra teve que ser remarcada para um outro local e teve que demorar muito mais para ser concluída. Me parece que ela ainda nem foi concluída ainda. Nós não estamos sentindo tanta falta de água, porque graças a Deus choveu muito, não é? E os nossos reservatórios estão muito... Um rapaz que trabalha comigo foi na cidade de Três Marias, e eu não sei, alguém aqui conhece Três Marias? Três Marias. A Wanda conhece Três Marias. Tem aquela represa maravilhosa lá. Diz que a represa está cheinha, cheinha, cheinha. Está maravilhosa. Está muito bonito. Sobradinho tinha 16 anos, né, lá na Bahia. 16 anos que Sobradinho não ficava 100% da sua capacidade, né, de estocagem de água, né? Então, e agora está lá, está linda, maravilhosa. Sobradinho está lotado, está cheio de água. Então, a gente precisa de água, né? Então, a gente não pode acabar com as plantas que estão no leito dos rios, porque vai acabar não somente com as plantas, vai acabar também, mais dia, menos dia, com os próprios rios e com algo que nós precisamos tanto. Então, a confiança no Senhor, cuja esperança é como planta, como árvore plantada junto às águas. Jeremias diz isso para a gente. Toquinho. Dá um toquinho para nós aí, Mateus, por favor. Obrigado. O conceito de esperança permeia todo o Novo Testamento. Nele aprendemos que a esperança do cristão é Cristo. Lembra que eu falei há pouquinho tempo para vocês? A nossa esperança é Deus, mas a nossa esperança também é Cristo. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Então, Cristo é também a nossa esperança. A gente vê esse conceito por grande parte do Novo Testamento. Essa esperança reside em nosso Deus, e assim Ele é chamado de o Deus da esperança. A gente já leu essa passagem várias vezes e os irmãos já estão joia. Romanos capítulo 15, versículo 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. 1 Pedro também, capítulo 1, versículo 21, fala assim, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Deus elegeu para si um povo e no tempo oportuno lhe deu esperança através das boas novas, através do Evangelho. Colossenses capítulo 1, versículo 23, a palavra de Deus diz assim, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes
e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, Deus, hoje nós somos o povo de Deus, a nação santa, o sacerdócio real, a assembleia de cristãos, né? O que mais? Como nós podemos falar? A igreja do Senhor Jesus, como nós podemos chamar o povo de Deus? Alguém mais? Uma forma de nós chamarmos o povo de Deus? A igreja? A noiva? O edifício de Deus. O edifício de Deus. Nós temos várias e várias formas, né, de nós chamarmos esse povo que é você, que é a família de Deus, né, que foi comprado por esse sangue de Cristo, que hoje é a minha esperança e a sua esperança. É a esperança do povo de Deus. E ele fez esse povo, né, e nos deu esperança, né? Colossenses está falando, se nós permanecemos firmes na fé, alicerçados na fé, né, não deixando de afastar da esperança do evangelho que ouviste, né, então nós não podemos nos afastar dessa esperança, perder essa esperança em algum momento. Filipenses capítulo 1, versículo 20, Paulo falando aos irmãos lá em Filipos, ele fala assim: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então, segundo a expectativa, a esperança que Paulo tinha de ele nunca ser envergonhado, né? Nós precisamos, irmãos, cristão não pode ter cristão tímido. Cristão tímido não existe. Cristão tem que ser ousado. Cristão tem que ter ousadia. Paulo está falando ali. Nós não podemos perder a ousadia. Nós não podemos perder essa expectativa, essa esperança. Nós temos que ser ousados. De que forma? Vocês são muito melhores do que eu pensar sobre isso. Nós temos que ter ousadia, irmãos. A igreja do Senhor Jesus tem que ser uma igreja ousada, num bom sentido, obviamente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nós temos que ter ousadia, né? Os pastores aqui, há algum tempo atrás, tiveram a ousadia de nos colocar na nossa mente que a gente podia comprar esse lote aqui do lado. Nós temos ousadia para isso? A nossa esperança em Cristo, em Deus, será que ela é tão grande assim? Será que nós temos fé para isso? Será que um dia nós vamos conseguir comprar esse lote aqui do lado? Ampliarmos aí as nossas estruturas também para esse prédio do lado, para esse lote do lado? Seria maravilhoso, mas é algo ousado. Isso é algo que, às vezes, até sai da nossa, né, das nossas expectativas, dos nossos... Mas não é a nossa expectativa, a esperança é em Jesus, em Deus. Por isso que nós temos que ser ousados. Por isso que nós temos que ter ousadia. Efésios capítulo 1, versículo 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Igreja, eu pergunto, qual é o seu chamamento? Qual é o seu chamado? Todo cristão tem um chamado. Todo cristão, todo discípulo de Deus tem um chamamento. Quando a gente estava na reunião dos homens lá, não me lembro se o Wesley que levantou essa bola, falando sobre todos nós temos um dom. Todos nós, cristãos,
homens e mulheres, discípulos de Cristo, têm um dom. Seu dom é jogar futebol? Que joia! Joga futebol da melhor maneira possível. Mas vai lá no futebol e traz pessoas para Cristo. O seu dom é ser um engenheiro? Que joia! Cumpra a sua profissão de forma digna. Não construa, um engenheiro civil, por exemplo, não construa prédios que vão cair. Porque depois as pessoas vão falar assim, foi um filho de Deus que fez aquilo lá, um cristão que fez aquilo lá, um discípulo. Construiu aquele prédio não estava muito bom, veio abaixo, está vendo? Economizou em algumas coisas, não pode. Você é médico? Você fez um juramento, né, para que você pudesse ajudar as pessoas, mas o maior juramento que nós temos que fazer é para Deus. Quando Ele também jura, em nome dEle para nós, que Ele vai estar com a gente. Nós precisamos salvar a saúde espiritual das pessoas. Muito mais do que a saúde física, nós temos que salvar a saúde espiritual. Pode bater. O irmão está perguntando se podia bater, já deu o horário. Nós vamos parar por aqui, irmãos. Vamos nos preparar. Os irmãos que estão escalados, por gentileza, já venham aqui para a salinha, para que a gente não se atrase no horário lá do culto. Muito obrigado pela sua atenção. Deus continue nos abençoando.